fato, podemos dizer, quase ou uma tragédia, o agronegócio com prejuízo de 16 bilhões, uma estiagem histórica para o estado do Rio Grande do Sul, a pandemia, né, o coronavírus, Covid-19, nós em pleno ascensão, flexibilização, não flexibilização da indústria, do comércio. Que momento trágico vive o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo, né? Sem dúvida, Sérgio, uma satisfação estar com vocês hoje. Pena o tema, né, que estamos abordando, né? É um contexto mundial delicado, né? A expectativa de queda do PIB em todo o mundo, uma queda incrivelmente grande para o Brasil, num momento já delicado, né? O Brasil se recuperava de uma crise recente. E o estado do Rio Grande do Sul tem o agregado ainda da questão bem lembrada por ti da nossa seca, né? O setor primário, que é tão importante para a economia do Rio Grande do Sul e muitas vezes deu o seu aporte para a recuperação da nossa economia, neste momento foi bastante fragilizado. Exatamente. E sempre foi, né? Em vários momentos de crise no Brasil, o Rio Grande do Sul conseguia dar a volta justamente em virtude desse setor tão relevante. Mas, infelizmente, esse é o cenário que nós temos que conviver, temos que olhar para frente, temos que ver as alternativas de saída. Como em uma guerra, sempre tem soluções, mas precisamos utilizar a estratégia adequada. E eu entendo que a Federação vem dando a sua contribuição ao longo desse período, né, desde o início da pandemia, discutindo, debatendo com o governo do Estado e apresentando alternativas. Entendemos, quando adequado, de apoiar as iniciativas do Estado e também de apontar aqueles caminhos que entendemos que não são os mais adequados, como, por exemplo, quando se adotou uma sistemática única para todo o Estado, a entidade foi uma das primeiras a levantar a bandeira sobre a necessidade de termos regras regionais. Diferentes para diferentes setores e diferentes municípios. Sem dúvida. Olha só, lá no início nós falávamos em um período que até junho, julho teríamos o pico. Agora já estamos vendo que vamos a agosto. Não temos perspectiva de uma vacina eficiente ainda, em que pese testes, mas uma disseminação. Um exemplo aqui, e falo a partir de falas de epidemiologistas. Dizem que esse ano não tem a menor chance. E você pense que essa vacina não é uma vacina para o Rio Grande do Sul, não é uma vacina para o Brasil, é uma vacina para o mundo. Então, a demanda pela produção e pela disponibilização da vacina ela vai ser global. Então, termos acesso em larga escala no Brasil, sem dúvida nenhuma, dependeremos de um razoável período de tempo. Nessa perspectiva, nós temos que ter condições de manter as nossas vidas, manter as nossas atividades produtivas, manter a geração de emprego e geração de renda, que é o contrário do que estamos vendo neste período. Dando exemplos claros de dados que estão aí na mídia, o incremento das demissões somente no mês de maio foi de mais de 10 milhões de empregos. Somente em maio. Nós estamos chegando a mais de 20 milhões de empregados, somando aqueles que, inclusive, já abandonaram a procura por empregos. Fala assim, mais de 1 milhão em todo o Brasil, né? São 10 milhões. 10 milhões em todo o Brasil. Então, assim, chegamos em níveis realmente impactantes. A busca por crédito, as empresas que estão buscando crédito hoje, mais de 80% dados do Sebrae apontam que elas não têm conseguido. Então, nós precisamos ter e digo tudo isso para chegar no ponto do estado do Rio Grande do Sul, que nós precisamos ter uma nova visão, um novo mindset, uma nova mentalidade em relação à pandemia. Nós não podemos mais, já passamos o período de discussão entre vida e economia, eu acho que isso já está superado. Todos defendemos a vida, conclusão inequívoca é essa, todos queremos proteger as vidas, mas as vidas são protegidas também pelo emprego, porque existem muitos empreendedores, e temos acompanhado isso, que estão acabando com a sua fonte de renda, acabando com a fonte de renda da sua família, e muitas vezes acabando com a fonte de renda de várias famílias no entorno. E digo isso por quê?
porque entendo que temos que manter a atividade produtiva em qualquer cenário. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul uma ocupação de leitos, por exemplo, de UTI, de cerca de 70%. Então, nós podemos, com muita tranquilidade, com a estrutura logística que dispomos hoje, fazer uma readequação. Se chegamos num limite, agora travamos uma discussão muito dura com o governo do Estado sobre as bandeiras vermelhas. Eu entendo que a bandeira vermelha não pode ser motivo de fechamento de empreendedores, lojas, serviços. Tivemos em Porto Alegre o fechamento de escritórios de advocacia, num contexto absolutamente desnecessário, não é? Óbvio que há possibilidade de se fazer trabalho remoto, mas é óbvio que há uma necessidade de uma prestação jurisdicional. O próprio sistema judiciário continua atuando de maneira remota e não faz sentido a restrição de atividades que possam ser mantidas nesse contexto. E vemos, de outro lado, que mesmo fazendo essa política de isolamento, temos circulação em parques, em praças, em periferias. Então, nós temos que ter um olhar mais... Quase que uma inversão, né? Exatamente. Temos que ter um olhar mais cirúrgico, me parece. Temos que manter a atividade produtiva não por um benefício de um setor A ou B, temos que manter transversalmente. Essa atividade produtiva ela é necessária por dois aspectos. Não apenas os setores essenciais, mas os demais setores são fundamentais para a manutenção do emprego e renda. Se não mantivermos essas empresas atuando, teremos uma pressão muito maior sobre o Estado. Até chegar a uma convulsão social. Exatamente. Olhando no longo prazo, essa é uma perspectiva não afastável. Continuo aqui com o Dr. Anderson Cardoso, que é vice-presidente da Federação e também do Grupo Souto Correia de Advogados. Doutor, em relação ao protagonismo que precisamos, talvez, de algum momento, o governo estadual não vai ter condições de resolver o mínimo, porque ele está numa situação de UTI. O protagonismo hoje chegou a vez e a hora do governo federal dar uma olhada para o estado do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê isso como vice-presidente da Federação? Sem dúvida, Sérgio. Há uma necessidade grande de aporte do governo federal. Talvez o estado do Rio Grande do Sul seja um dos estados que vem enfrentar a crise numa situação mais delicada, dado o déficit público reconhecido. Entendo que o nosso governo atual tem enfrentado com muito êxito essa questão do déficit, vinha muito bem. Infelizmente, todos nós fomos impactados por essa questão da pandemia. Nesse contexto de não ter muitas alternativas, né, o Estado não tem alternativa de tomada de empréstimos, não tem alternativa de emissão de moedas, entre outras que o governo federal tem, mas entendemos que a via adequada, inclusive para reduzir a necessidade desse aporte, é a que eu toquei anteriormente. Esse é um dado que só se soma aos demais que eu referi antes, no sentido de mantermos a atividade produtiva do Estado. Aqui não é somente uma faculdade, né? Vou manter para tentar manter o máximo de pessoas em casa. Ao contrário, eu tenho que permitir a atividade produtiva para que eu necessite menos de aportes do governo federal no futuro e, tomara, não tenhamos impactos nos serviços públicos essenciais, não só saúde, mas também segurança, que vai ser tão necessário nesse contexto. Até então, a população não é só constituída de funcionários públicos, também tem o setor privado. Exatamente. Falávamos antes, eu entendo que a pandemia não tem um impacto transversal na sociedade, né? Os servidores públicos talvez sofram de uma maneira menos impactante as consequências da pandemia. Menos dramática, podemos dizer. Menos dramática, mas num primeiro momento, Sérgio, porque se nós vivenciarmos isso por um longo tempo, não tivermos o aporte necessário e a manutenção do governo federal e não tivermos a manutenção da atividade produtiva, nós já vimos que o estado do Rio Grande do Sul teve um prejuízo de 30% na arrecadação somente nesses primeiros meses. Então, se nós alongarmos isso para um prazo mais extenso, o impacto pode ser maior. E sendo maior, o atraso no pagamento da folha estadual... 6 meses até poderíamos chegar, sem exagero isso, sem dramatizar.
Exatamente. Esse é um cenário de caos que aí acaba trazendo um impacto extremamente gravoso também para o setor público. Já no setor privado, o impacto é transversal, né? Porque aí poucos são setores de exceção que não sofreram violentamente com os danos causados pela pandemia. E para minimizar esses danos, que é necessária uma nova visão. Uma visão não mais de fechamento, de entrada na crise, mas de saída na crise. Eu acho que nós temos também que ter esperanças, né? Temos que ter serenidade. A situação é dramática, mas temos capacidade de enfrentá-la. Assim como já tivemos no passado, tenho certeza que o Rio Grande do Sul pode sair mais forte. Tem que sair unido. E é isso que nós temos vivenciado até agora. Esperamos sensibilizar o governo do Estado com essa perspectiva de manutenção da atividade produtiva em todos os cenários. Temos uma disponibilidade de leitos, por mais que existam indicadores trazendo uma possibilidade de agravamento da crise, nós temos uma sistemática de realocação de leitos. O setor privado está à disposição do poder público, já fez isso em outros momentos, para a construção de leitos e alternativas para o enfrentamento dessa situação tão grave. O município de Canoas, recentemente, há uma semana atrás, fechou mais de 1.000 leitos, porque não tinha utilização. Fechou mais de 1.000 leitos. Temos mais de 100 municípios que não têm casos de Covid, temos mais de 30% dos leitos disponíveis, sabemos que essa ocupação, em grande medida, não é sequer relacionada à Covid, e temos ainda espaço para a construção de novos leitos que sejam efetivamente ocupados. Então, essa realocação, esse olhar estratégico agora tem que ser nessa perspectiva. Sempre preservação da vida, mas de uma forma inteligente, porque se nós quisermos proteger a vida só hoje, não quer dizer que no futuro nós não tenhamos muito mais efeitos sobre ela do que temos hoje. Não vamos pensar só na árvore, vamos pensar na floresta, né? Bom, e o Rio Grande do Sul, doutor Anderson, tem um histórico de os meses de junho, julho e agosto de ter uma superlotação nas UTIs por doenças respiratórias. O nosso inverno é úmido, o nosso inverno é diferente dos outros estados, mas eu gostaria de entrar agora num outro lado, que nós vamos ter vários problemas com contratos, vários problemas de empresa com o setor público com empresas entre setor público. Como é que o senhor vê a saída? A mediação ainda é a grande saída? Sem dúvida nenhuma, vai haver, não é, Sérgio, um agravamento das discussões contratuais, discussões de acordos celebrados antes do período da pandemia, obviamente pela mudança de contexto. Temos algumas situações já previstas na nossa legislação, como é o caso fortuito, força maior, mas é fundamental neste contexto, sem dúvida nenhuma, o entendimento, né? A busca de um entendimento. A mediação aparece como uma solução alternativa para a resolução de conflitos. A própria arbitragem já se apresenta como uma solução. A Federação tem a sua Câmara Arbitral aqui, e esperamos que no futuro toda esse contexto se resolva da melhor forma possível, não afogando ainda mais o judiciário, se utilizando dessas soluções alternativas ao nosso judiciário. Na semana passada, o secretário da Fazenda, Cardoso, falou sobre que haveria uma ideia de início de março, uma reforma tributária no Estado, mas logo em seguida começou a pandemia e o senhor acha que tem clima para se iniciar algum horizonte, alguma coisa em relação à parte tributária no Estado? Sérgio, entendo absolutamente necessária uma discussão, a retomada da discussão das reformas, não apenas no âmbito estadual, mas federal. No Estado, nós temos uma promessa do governador de retomar as alíquotas anteriores. Que houve esse problema e houve daí acharam que não haveria clima para...
A retomada, na verdade, ela estava prevista já para 2021 e a confirmação veio do governo estadual que retomaremos as alíquotas que tínhamos antes, como a alíquota básica de 17% no estado do Rio Grande do Sul, retomando um aspecto importantíssimo da competitividade do estado. Então, energia elétrica, combustíveis também retornam às mesmas bases. Ao lado disso, o que já vinha sendo proposto, e aí é o tema que tu bem levantas, que é da reforma tributária estadual, cujo acesso nós não tivemos. Esperamos que seja algo benéfico para a economia, porque, sem dúvida nenhuma, o contexto atual não permitiria, né, tão delicado, não permitiria um olhar que não fosse pela desburocratização, redução de carga e uma perspectiva de maior competitividade. Mas, ao lado disso, eu gostaria de recordar que nós temos no Congresso Nacional a tramitação de dois textos principais de uma reforma tributária nacional. E aqui deixo essa lembrança porque é fundamental, olhando para o futuro, numa perspectiva de maior competitividade do Brasil, que tenhamos uma redução da burocracia e da carga tributária brasileira que impedem a competitividade internacional. Isso é reconhecido pelo próprio ministro Paulo Guedes. Ontem ele falava do manicômio tributário, não é? E esse realmente é um ponto fundamental para nós termos a possibilidade de uma retomada em outro patamar da nossa economia. Então, reforma tributária, que passa também pela reforma administrativa federal, né? O Estado do Rio Grande do Sul aqui, o nosso governador liderou uma reforma administrativa, mas temos pendente a federal para determinar um tamanho de Estado reduzido. Espero que saiamos melhor dessa crise, com mais efetividade, um tamanho de Estado menor e um pacote tributário que consiga reduzir o custo que é arcado por cada um dos empreendedores desse país. A ironia do destino parece que está nos seguindo aqui no estado do Rio Grande do Sul. As maiores empresas, eu estive agora há poucos dias atrás, conversando com um dos diretores do Instituto Cultural Floresta, as maiores empresas, Grupo Gerdau, Ipiranga, Zafari, o grupo Renner, Lebs, foram empresas, os maiores grupos foram os que mais ajudaram a construir o hospital, testes, e hoje elas são penalizadas pelo Estado e pelo município para interromper as suas atividades. Que ironia o destino, hein? Que ironia, um belo trabalho do Instituto Cultural Floresta, um exemplo para todos nós, né? Começou na questão da segurança, se expandiu hoje, um grande orgulho dos gaúchos. E assim, vários que inclusive nasceram aqui já se espalharam pelo mundo, né? O caso das lojas Renner, que tem investimento exterior, uma SA de capital aberta, a própria Gerdau, que hoje está em São Paulo, nasceu aqui, entre tantas outras, né? Grandes exemplos de empreendedores gaúchos que continuamos tendo, né? Então, é um solo fértil para o empreendedorismo, sempre foi, e eu acredito que o gaúcho tem essa qualidade, né? A garra, a superação, e eu não tenho dúvida que nós vamos superar esse problema, mas precisamos ter espaço para trabalhar. Tá? O poder público precisa... Essa é uma crise... São os que mais colaboraram, são os mais penalizados hoje. Mas essa crise, Sérgio, é uma crise de tamanha proporção que nós não saímos sozinhos. Não sai o setor público, ele pode tomar as melhores decisões, ele não vai sair sem o apoio do privado, e o privado não vai sair sem o público. Então, precisamos trabalhar juntos, unidos, para conseguir superar esse momento. E a superação, cumplicidade, solidariedade, e essa cumplicidade passa pela possibilidade do empreendedor manter as suas atividades em dia. Nós estamos num momento que as pessoas estão falando que os bancos não estão se movimentando em relação... O presidente Bolsonaro fala e o Paulo Guedes em liberação de crédito e tal, mas parece que o crédito, nesse momento, os bancos estão muito receosos em largar dinheiro, porque, embora vai ficar só com 15%, desse pacote de responsabilidades dos bancos, eles estão muito... E nesse momento também o crédito também fica mais... O investimento no crédito fica mais cauteloso. Que problema maior ainda, né?
Sem dúvida, o crédito é um dos itens essenciais em momentos delicados como esse. Hoje para retomar, né? Sem dúvida, porque nós temos dois aspectos, né? Crédito é essencial para a manutenção do emprego, que é essencial para a geração de renda, que, por sua vez, é essencial para a manutenção do poder aquisitivo e a compra efetiva. Depois da compra, a tributação, que aí vai ser incidente. Então, na questão da tributação, nós temos um problema evidente, né? Nós temos um aumento da inadimplência, onde, dando um exemplo aqui, um comerciante que venda hoje a sua mercadoria, ele vai ter que pagar o seu tributo e talvez ele não receba esse valor do seu cliente, né, por conta da inadimplência. Então, é essencial nesse contexto, Sérgio, nós termos um financiamento, é o que irriga o nosso empreendedorismo. Seria o oxigênio agora, né? É o oxigênio. E sem apesar de todos os bilhões que se anuncia, nós vimos hoje um dado que foi divulgado pelo Sebrae, por exemplo, que o acesso daquelas empresas que procuraram acesso a financiamento, somente menos de 80% tiveram o acesso concedido. Então, é um dado extremamente... Mais na retórica e no discurso. Gravoso, sem dúvida nenhuma, mas na retórica é algo que não tem chegado na ponta. Nós, na entidade, temos batido muito nessa tecla, a necessidade da efetiva disponibilização de recursos para o empreendedor, porque o empreendedor, você veja, o empreendedor é aquele que está lutando para sobreviver neste momento. É muito cômodo para quem está em setores que eventualmente se mantenham, como o setor público, entre outros, que tem o seu recurso no final do mês. Mas nós temos um contingente gigantesco, isso, ou até 3 meses depois, o que já é muito ruim, né? Que é o exemplo do Rio Grande do Sul, mas servidores federais também, temos a Justiça, temos o Legislativo, tivemos um bom exemplo do nosso governador, né, com seus secretários, que abriu mão de parte dos salários. O Executivo, o Judiciário, o Legislativo foram inteligentes e humanos, né? E estão sendo parceiros em todo esse processo, mas temos famílias todas, falamos antes, que de um momento para o outro seu negócio foi fechado. Há 90 dias ele não opera, ou opera E esse é um ponto muito importante, Sérgio. A reabertura não quer dizer que esse empreendedor vai ter a sua renda no pleno. Ao contrário, ele já postergou, né, suspendeu o contrato de trabalho, está negociando com o banco, tem uma perspectiva pequena, às vezes investiu um monte, né? Nós tivemos uma série de regramentos para todos os setores. Só quer ficar na UTI, não quer ir na funerária. Isso, ele estava lutando para manter a geração de emprego, renda e tributos. Vamos trabalhar com essa perspectiva, temos que manter o setor, o empreendedorismo do estado do Rio Grande do Sul ativo, mesmo que em patamares pequenos. No pior cenário, bandeira vermelha, vamos mudar, vamos deixar um patamar de operação. Eu via esse conceito com uma certa cautela, e hoje ela passou a ver a necessidade na carne desse conceito, né? Mas é essencial, isso porque à medida que a pandemia, as políticas de isolamento forem se expandindo, quando nós estivermos em agosto, nós vamos estar com 6 meses, né? Setembro, 6 meses, quer dizer, é um tempo que para negócio algum se mantém por 6 meses fechado. Quer dizer, e você, com 3 meses, nós tivemos uma série de regras estabelecidas, tivemos vários investimentos para manutenção. Então, mais uma vez, temos que ter uma solidariedade com esses empreendedores, temos que ter uma tranquilidade para o enfrentamento da pandemia da forma correta. Proteger a vida não é olhar só para a árvore de hoje, precisamos olhar para a floresta, como tu bem lembraste anteriormente. Para finalizar, nós estamos aí num impasse extremamente traumático que pode trazer para a nação STF e governo federal. Eu entendo, eu sou mais, sobre esse aspecto, eu sou mais cético e mais sereno. Entendo que sim, o governo federal poderia dar uma contribuição maior para o enfrentamento da pandemia se não houvesse todo esse embate político. Mas entendo que democracia e a forma como o Brasil já vinha nessa polarização, a democracia é isso. Você tem grupos se manifestando, eu acho que óbvio, né? Manifestação é uma coisa, vandalismo é outra.
O vandalismo tem que ser combatido, mas manifestações democráticas elas são exercício natural do direito de ir e vir e liberdade de expressão. Então, as manifestações em si eu reputo como adequadas, desde que não haja dentro de um Estado democrático de direito. Acho que muito se fala em Estado democrático de direito e não se fala muito do que isso é na sua essência. Isso é liberdade, né? Eu tenho que ter a liberdade de fazer aquilo que as minhas convicções reputam corretas, desde que eu não ofenda o outro nos limites legais. Estado democrático de direito é lei, obediência é lei. Se houver desobediência, eu tenho que responder por elas. Então, esse embate governo federal e STF, eu reputo que correm nas instâncias adequadas, né? O STF tem lá algumas ações tramitando, está usando dos mecanismos adequados. Entendo que, muito pontualmente, talvez o reparo que eu entendo adequado no nosso sistema são decisões monocráticas, ainda que de ministros do Supremo, impactando, por exemplo, em decisões do Executivo. Eu reputo que isso é algo que tem que ser corrigido. Sei que já existem propostas, inclusive dentro do próprio Supremo, de modificar essa sistemática. Hoje nós temos o chamado plenário virtual, ou seja, o ministro poderia depositar ali ou lançar ali a sua decisão para que os demais ministros tivessem um prazo. O colegiado virtual, ou seja, eu não preciso levar para uma sessão física, não tenho o tempo necessário de preparo de uma sessão física e seria algo adequado, pelo menos, que os demais ministros avaliassem. Então, respondendo muito objetivamente a tua pergunta, o único reparo que eu faria em todo o contexto dentro de um Estado democrático de direito é essa impossibilidade, ao meu ver, que deveria haver, de um ministro monocraticamente definir ou suspender um ato do Poder Executivo. Mensagem para os empresários gaúchos. Para os empresários, Sérgio, a minha mensagem é de otimismo, né? Força, olhar para frente. Eu acho que o momento é caótico, é preocupante, mas temos garra, mais uma vez, o gaúcho tem garra, o brasileiro pode superar isso e vamos superar, sem dúvida nenhuma, vamos passar por esse momento, precisamos estar unidos, né? Então, é uma mensagem de esperança, mas muita união, muita garra para superar esse momento.